Empresário acusa pastor Anderson Silva de agressão e ameaças. Eu vou caçar você. Ele escapou do segurança da casa e veio me dar um soco, afirmou o empresário. Márcio Bieda, empresário e um dos principais denunciantes das práticas da Igreja Bola de Neve, relatou em entrevista ao Fuxico Gospel um incidente envolvendo o pastor Anderson Silva e sua esposa, durante um show da banda POD em Curitiba. Bieda afirmou que foi agredido pelo pastor enquanto tentava conversar sobre acusações que Anderson fez após defender o apóstolo Rina, presidente da Bola de Neve. Segundo Márcio, ele foi ao local do show ao saber que o pastor estaria presente, com a intenção de tentar dialogar. No entanto, o que começou como uma tentativa de conversa acabou em confusão. Bieda relatou que Anderson tentou agredi-lo fisicamente, e a esposa do pastor mordeu um de seus seguranças. Ele escapou do segurança da casa e veio me dar um soco, afirmou o empresário. Ainda segundo o relato de Márcio, a agressão ocorreu enquanto ele estava imobilizado por seus próprios seguranças, o que o deixou ainda mais irritado. Ele foi machão quando estava sendo segurado. Quando estávamos só eu e ele não quis conversar, mas na hora que o segurança estava me segurando, ele veio para cima, desabafou Bieda. Além da confusão física, Márcio mostrou mensagens enviadas por Anderson após o incidente, onde o pastor, segundo ele, fez ameaças. Ele me mandou uma foto e disse que ia me caçar com seu grupo de motoqueiros, afirmou Márcio. O empresário deixou claro que sua intenção era apenas conversar e esclarecer o sofrimento que ele e sua esposa, grávida à época, passaram devido aos conflitos com a liderança da Bola de Neve. Ao final da entrevista, Márcio afirmou que, embora não queira mais brigas, não permitirá que o pastor continue disseminando mentiras sobre o ocorrido. Ele ressaltou que sua luta sempre foi por justiça e que busca ser ouvido sobre o que realmente aconteceu. Assista a entrevista. Um trabalho essencial para o reino de Deus. Inclusive quando as pessoas falam, mas por que Fuxico? Justamente por isso que vocês estão aqui, senão vocês não estariam, né? Mas o que você faz é quase um trabalho apologético. Tem 90% do seu conteúdo eu concordo, tem alguns que eu não concordo, mas a gente sempre ouve um diálogo diferente do que vocês vão entender o que aconteceu aí. Eu não sei, Israel, assim, se as pessoas sabem que eu fui um dos pivôs das denúncias do Bola de Neve, eu acho que eu fiquei um pouco marcado por isso, não quero ficar marcado por isso, certo? Mas não tem como, eu acabei ficando. E assim, ontem eu fui lá porque eu sofri uma série de ameaças durante os últimos 6 meses. Você sabe, né? Eu já cheguei a te ligar, falar. A gente queria fazer essa live há muito tempo. Eu falei, cara, eu não consigo, eu não tô bem emocionalmente, eu não tô bem psicologicamente. Cara, eu tô sofrendo ameaça, minha esposa tá sofrendo ameaça. Então eu não consigo fazer agora. Fiquei até um tempo afastado de tudo, né? Sim. Então, você acompanhou isso, sabe que eu tô falando a verdade. E as pessoas que são ao meu redor, eu tô no escritório aqui que tem mais de 100 pessoas que trabalham comigo, trabalham pra gente aqui no escritório. E acompanham isso aí, elas mesmas foram suporte para mim. Então, o que aconteceu? Eu ajudava a pastorear a igreja de São José dos Pinhais bem rapidamente, eu vou ser bem sucinto, a igreja de São José dos Pinhais em Curitiba, e tive o desprazer de fazer parte dessa igreja, né? E lá eu comecei, teve o primeiro escândalo do Rina, eu denunciei, fui tentar resolver internamente, falando, cara, como é que um cara que trata a esposa assim fica à frente do ministério? E fui sair do ministério naquele momento, os pastores vieram e falaram, o Natan que é o Satanás, o Natan que tá inventando. Eu acabei não saindo e, assim, ficando, mas desconfiando dessa história. Minha esposa, na mesma noite que eles falaram isso comigo, falou, amor, não tô em paz com isso, tal, não parece verdade essa história. Eu falei, é verdade. Isso já me abriu um alerta, liguei pro Natan, peguei todas as informações com o Natan. Sim. Natan é o filho afilhado do Rina, né? E peguei as informações com ele, tinha vídeo, tinha muita coisa, tinha muito material da mãe dele, muita coisa, que revelava algo muito maior do que apenas uma briga extraconjugal. Para quem não sabe, eu postei o vídeo, né? Da primeira. Das primeiras denúncias da Denise, falando que ele batia, o fatídico vídeo que você também postou, falando que ele só pegava gostosona, que ele batia nela e tal, aquele vídeo tenebroso, fui eu que postei, né? A Denise
Logo após isso, para você ver como que o sistema é sujo, o Rina faz um vídeo dizendo que a esposa dele só estava doente porque eu tinha exposto uma briga antiga. E tá na Globo.com, você pode lá clicar, rinaglobo.com, Globo, G1, você vai ver. Ela faz um vídeo falando que realmente ia ficar doente por causa do meu vídeo, de eu ter postado uma briga antiga. Aí, logo esse vídeo sai do ar, o que acontece? A Denise conta 2 semanas depois, pede uma medida restritiva e conta que aquele vídeo ela estava sendo forçada a gravar e chegou a levar uma cadeirada. Se você entrar no Globo.com aí, colocar Rina, G1, Globo, você vai achar essa matéria. Eu não sei se você já viu. Sim, sim. Então, procede o que eu tô falando? Confirmo, sim. Sim, então, tá. Aí de lá pra cá, surgem casos de abuso contra o Rina, que ele mente falando que ele foi inocentado, o Rina não foi inocentado, o processo não pôde ser aberto por prazo prescritivo. Eu vou te mandar depois disso aí a cópia da íntegra do processo, tá bom? Você vai ver o show de horrores que o Rina cometeu com a menina. Então, mas não é bola de neve. E assim, nesse momento da vida, eu estava sempre no campo das ideias, denunciando bola, o Bola me processando, denunciando. Até esse momento era uma briga mesmo, mas a questão no campo das ideias, nem do pessoal do Bola e nem do pessoal meu, nunca teve negado de ameaça, de briga, tudo. Cara, era debates, né? Sim. Enfim, o que acontece daí então? O Anderson Silva faz um vídeo, né, falando que o Bola de Neve tinha acabado, que o Rina era um maldito, tal. Beleza. Passa um tempo, eu não sei, você vai saber melhor do que eu, até porque eu não acompanhava o Anderson Silva. Passa um tempo, ele faz um vídeo dizendo, mudando tudo, que o Rina era um problema conjugal e que eu era o culpado disso, que eu só queria status e bop, coisas assim, não sei nem o que ele falou tanto. Só que tem uma situação que ele fala que é extremamente mentirosa, e eu começo a ver prova para vocês que é mentirosa. Ele tem um pastor, amigo meu em comum, um pastor Nascimento, ele é do BOP de Brasília, que veio ficar uma semana aqui na minha casa, ficou aqui na minha casa. O pastor Nascimento me falou assim, Márcio, você precisa conhecer o Anderson Silva. Ele parece com você. Eu falei, cara, que parece comigo? Esse cara nada a ver. Falei para ele essa frase. Inclusive, hoje eu liguei para ele, gravei a nossa conversa 40 minutos, ele confirmando isso. Ele falou assim, não, Márcio, ele fala macho, ele fala que nem outro. Não, macho, o cara é gente boa, o cara é que nem você e tal. Eu falei, cara, eu vejo esse cara, ele não dialoga com as pessoas, ele faz coisas que eu admiro, sim, mas ele não do jeito que eu acredito. Ele falou, não, cara, ele é gente boa, ele é que nem você, ele tem... Cara, ele defende as coisas que é boa, ele tá tendo um monte de processo e tal. Eu falei, ó, Nascimento, eu conheço você e respeito muito você como homem de Deus. Então, cara, não tem problema. Posso sentar para conversar com esse cara, assim. E assim, se ele precisar de apoio jurídico, eu tenho uma empresa que tem 89 agora, nós estamos batendo recorde de faturamento esse ano, né? O pessoal fala que eu tô amaldiçoado, que não sei o que lá, mas estou batendo recorde de faturamento esse ano. E que tem mais de 80 advogados e tal, eu posso ajudar ele, caso realmente ele seja um homem de Deus. E o que me atraiu, que o Nascimento falou que ele tinha 13 projetos sociais e um de autismo, e eu tenho síndrome de Asperger, então isso falou, vamos marcar essa conversa assim. Só que, depois de uma ligação, eu não conversei com ele, foi só isso, a única coisa que eu falei. Caiu o sinal do Márcio, eu acho que deve ter alguém ligando para ele lá, vamos aguardar. Enquanto ele volta aqui, para a chamada, eu vou colocar esse vídeo, que é justamente o vídeo que ele está falando. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para a gente ilustrar aqui enquanto ele retorna. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo aqui. Voltou, Márcio. Eu acho que é alguém que ligou para você, não? Opa. Vamos lá. Tá sem áudio, não consigo te ouvir. Márcio só corrigir ali para a gente poder seguir, pessoal.
Estamos conversando com o Márcio Bieda. Eu não sei se você viu no começo do vídeo, onde ele fala exatamente a respeito de uma situação envolvendo ele e o pastor Anderson Silva nesta madrugada, né? Foi nessa noite, na verdade, lá em Curitiba, uma situação realmente muito triste, né? E lamentável, inclusive. Não dá pra gente... Assim, e muito embora os dois não tenham o vídeo não tenha mostrado, mas eu vou até perguntar isso pro Márcio quando ele corrigir aí a questão do telefone. Tá cortando o sinal lá. Pra gente poder entender se os dois em algum momento se encontraram, né? Enquanto aparece ali, enquanto resolve ali. Achei aqui. Enquanto ele volta. Missão da Igreja Alcance com. Esse é o vídeo em questão aqui que ele falou. Uma questão de pedofilia lá. O Bieda quer falar com você porque o pai dele é da Alcance. E eu. Por quê? Um homem de Deus não é. Márcio, obrigado. Aí, assim, ó como ele tentou me aliciar por meio desse pastor amigo meu de Brasília. Ele diz que só tá confrontando a bola de neve porque aprendeu com você. Não, aprendeu porcaria nenhuma comigo, velho. Porque o lema do Maçonaria é: somos homens de paz, prontos para a guerra. Esse é o lema do Maçonaria, aprendeu nada. Porque nós do Maçonaria exercemos o que um homem de Deus deve exercer. O quê? Discernimento de espírito. Se for para comprar uma guerra, nós do Maçonaria é pau no gato, a gente não conta 5 segundos. Mas se tem que restaurar, a gente restaura. Acabou? Então não aprendeu nada comigo. Não tem como você ir no Fuxico Gospel, na live de Bieda, na live de Thiago Alicerce, depois vir aqui achar que a gente está na mesma página, porque não estamos na mesma página. Então assim, não tenho nada a ver com esse Bieda, e desconfio das motivações de Thiago Alicerce, porque era um CEO de exportação, que agora é um cara sem um ofício empregatício social, que depende hoje de vender curso antipentecostalismo. Então, onde eu desconfio que a proposta do Thiago Alicerce ela é mentirosa. Ele não prega o evangelho, ele não está pregando o evangelho. Ele está pregando o quê? Como você não ser um neopentecostal. Então, se tudo que o Thiago Alicerce está falando, bola de neve, ou de qualquer outra situação, não se conclui no cotidiano dele, por que vocês são idiotas de sempre estar elegendo guru? Porque no final das contas, tá lá o curso de como você não ser um neopentecostal. Então, para mim, cara... Bom, esse é o corte que a gente tem. Ô, Márcio, eu não sei o que está acontecendo. De repente, eu sugiro que você saia da live, se não conseguir ir. Vamos ver agora se vai. Só não te ouço. Tenta sair e voltar. Sai da live e volta, entendeu? Isso. Vamos ver se ele volta para a gente dar sequência à nossa conversa. Mas só um comentário a respeito dessa fala do pastor Anderson Silva. Cara, talvez você não saiba quem é o Márcio Bieda. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele. Talvez sim, mas talvez não. Mas esse cara, por causa dele que deu todo esse rebuliço na igreja Bola de Neve, a ponto de, diversas vezes, mais de 2 vezes, o Rina ter que se afastar. Lembra que ele se afastou a primeira vez, quando deu aquele problema no casamento? Depois ninguém ficou olhando, eles voltaram, reatou o casamento, a mulher foi para um tratamento e ele voltou a presidir a igreja. Depois, as denúncias do Márcio e do pastor Thiago Alicerce, essas denúncias que eles fizeram, levaram de novo a mostrar quem era o Rina como marido, como pai ou como padrasto. E, enfim, acabou o casamento dele, que já não era mais um casamento, foi comprovada as agressões e tudo mais. Deixa eu ver se o Márcio... Fala uma coisa. Agora sim. Só para concluir minha linha de raciocínio aqui, Márcio. Eu estava falando pro pessoal a respeito pode continuar. E o Anderson, cara, vocês viram, o Anderson começou um discurso contra a bola de neve, do nada mudou o discurso, virou pró-bola de neve, chegou nessa live que a gente acabou de ver aqui, esse trecho aqui, ó. Isso aqui, ele tá lá. São Paulo, né, Márcio? São Paulo, na casa do Felipe Aslan, um dos presbíteros do Bola de Neve. Ele foi para lá para tentar conversar com o Rina, até parece que se encontrou com ele e tal. Acabou. Você vê o Anderson criticando mais a bola de neve? Acabou, morreu o assunto. Aí eu lhe pergunto, os problemas da bola de neve acabaram? Os problemas do Rina como presidente da igreja que já voltou acabaram? Não, e por que o Anderson parou de falar? Bom, e aí você não sabe o bastidor que aconteceu contra o Márcio, contra a família dele. Estou defendendo o Márcio, não. Eu não sou um dos 80 advogados que ele tem, não. Ele tem muitos advogados para defender ele lá. Mas o bastidor, cara, foi terrível. Por isso que... Mas você sabe, talvez, os bastidores mais até que o pessoal do escritório, que tipo assim, eu não aqui 5%, 10% é cristão. Não, hoje tá mais, uns 20, né, Luiz? Mas, então eu não falava muito. Eles viam mais pelas redes sociais, mas assim... Para mim, não entrava na minha cabeça eu falar da barbárie que eu estava sofrendo de uma turma religiosa. Sim. Foi até bom para evitar escândalo com a igreja. Né? Mas pode seguir, Márcio. Onde você tá? Então, onde eu estava no qual? Você estava falando. Aí ele pega. Aí ele pega
e usa esse amigo nosso em comum para falar que eu falei isso, sendo que eu nunca falei isso. É o que ele cita nesse corte aqui, né? Que você queria ser nesse igual corte. ele. Aí passa um tempo, ele até que ele que tava me ligando, ele não quer que eu fale, eu não vou falar mais sobre ele aqui, porque ele disse que não quer se envolver, enfim, mas passa um tempo, não, mas ele falou que fala a verdade, ele fala, que ele não vai nunca falar mentira, que ele é um cara correto. Passa um tempo, eu ligo pra esse cara, quando o Anderson começa a falar muito de mim, começa a falar do meu pai, começa a falar, falei, cara, ó, fala pro Anderson, que se ele quiser sentar comigo e escutar todo o meu lado, minha versão, eu sento com ele. Mas fora isso, manda ele me deixar em paz, cara. O cara não sabe o meu lado, não sabe a minha versão e fica descendo a lenha em mim. Foi a única vez que eu tentei fazer uma conexão com o Anderson. E aí, ele nunca respondeu nenhuma das pessoas, ninguém sobre a minha pessoa, sempre falando mal de mim. O que ele fez, cara? Ele fez aquilo ali e depois, para piorar, eu tenho 18 processos na minha vida. 14 são do Bola de Neve. Eu tenho um, e fica no Projude. Tem um processo que é uma revisional minha contra a Caixa há 15 anos atrás. Tem uma rescisão de contrato de aluguel judicial. Tem um imposto parcelado e o resto é processo ou de pastor do Bola de Neve ou do Bola de Neve contra mim nesse período agora. Ele começa a levantar uma falácia nas redes sociais que eu era um cara cheio de processos judiciais. Se você puxar o meu nome do Anderson, ele tem mais do que eu. Bem mais. Bem mais. Ele, a igreja dele. Se você puxar meu CPF, meu nome, meu histórico, minhas contas, você vai ver que é muito mais corretinho que a dele. E eu nunca falei disso, porque, cara, às vezes as pessoas não pagam uma conta, se atrasa, parcela, enfim. Mas, enfim. Aí, o meu pai, que chama Márcio Vieira também. Você acompanhou essa história? Dele pegar o meu nome escrito Márcio Vieira de Freitas Júnior, do meu pai Márcio Vieira de Freitas, esse cara vai lá, pega no Google um processo que o meu pai é rolado com testemunha de estelionato. Há 21 anos atrás, o meu pai faz um negócio que ele dá a casa dele em garantia de um processo de importação, o porto entra em crise, eu vou contar esses detalhes para você, o porto entra em greve, fica 6 meses de mercadoria presa, ele acaba perdendo esse investimento, entrega a casa em garantia, que ele tinha dado em garantia em pagamento. Os 2 sócios que eram dono da empresa que brigaram e ficaram tentando ver quem que ia pegar a casa. E aí entraram num processo judicial e depois, só um pouquinho, porque eu tô aqui no. Entrar num processo judicial, brigando, ia rolar no meu pai para ver de quem que a casa ia ficar. O meu pai sabia que ele deu a casa em pagamento. Porém, ele era só uma vítima ali, não era nada a ver do negócio. Tanto que saiu a decisão, dizendo que meu pai não tinha nada a ver, e a decisão até com quem ficou a casa. E eu mandei para ele, falei, cara, você não vai se retratar com meu pai? Você não vai se retratar com meu pai? Tá aqui, ó. Porque você é muito bom para ir pra internet e falar. Só que até isso aí, eu nunca tinha xingado antes, brigado com antes, falava assim, cara, eu acho lícito, justo as pessoas não gostarem de mim e me denunciarem, me xingarem, criticarem, fazerem as coisas que eles fazem. Tanto que eu não bloqueio pessoas que me xingam, como ele faz. Não faço isso. Eu acho que é livre as pessoas não gostarem de mim. Só que daí, eu não vi essa live, eu tenho só os cortes que as pessoas me mandam, porque eu antes, voltando desse lugar nesse dia, ele, live, Bola de Neve, lembra disso? Meia hora da live, esse cara me bloqueia e faz uma live falando que o Rino é do bem, sendo que ele nunca falou com a Denise, né? Falando que é só um problema conjugal, que é um cara adoecido pela igreja, e faz uma live falando que... E ele faz uma analogia que aí começou a criar problema. Essa é a analogia. Eu não sei se você viu essa analogia, porque eu não assisti, eu vi só os recortes que mandaram. Que ele tem um clube de motoqueiros que um dia um membro foi lá e falou mal do líder. 2 horas depois, estava todo o motoqueiro na frente da casa do cara e tomaram a colete do cara e fizeram o cara se retratar. E ele vira e fala, não tem homem aí para ir para frente da casa do Márcio Bieda e pegar e dar uma prensa nele? Você viu isso? Ele falando isso? Não, não vi essa parte. Então, ele fala isso na live. Aí, cara, daquela semana em diante, a minha vida virou um terror. Tá aqui, ó.
Eu vou começar aqui a ler algumas coisinhas para você, posso? Daquela Vamos semana em diante, vocês precisam entender. Tava 1 mês e meio já acontecendo as coisas, o Renner tinha afastado, e nada de entrar na esfera de denúncia e ameaça de morte e essas coisas. Sim. Olha o que acontece depois que esse cara faz. Uma pessoa aqui, óleos essenciais, é fake, tá? Manda pra mim assim. Você destruiu muitas famílias. Oi? O Insta do Rina é a P-Rina, mandei pro cara. Uhum. Você mandou pro pessoal errado. Quem destrói família é o Rina, principalmente é dele. Eu só destruo quadrilha, mandei. O cara, vagabundo, filho da Pu, vou te pegar. Sério? Eu falei, vai fazer o quê? Aqui ele já manda todos os meus dados. Márcio Vieira de Freitas, masculino, endereço, nome da minha mãe, do meu pai, CPF da minha mãe, todos os meios que eu tive na minha vida. Fica tranquilo. Em breve falamos pessoalmente. Você vai me ver. Daí eu falei, aí ele manda aqui, sua esposa é funcionária pública. É sim. E também tem uma loja. Cara, mas daí já começou a ficar assustador. Por quê? Essa loja a gente comprou de uma outra pessoa e não tava nem no nome da minha esposa ainda. Então essas pessoas tinham que seguir a gente. Aí eu falei, quero o endereço, porque eu pensei assim, pô, esse cara não tem, porque não tem um cadastro. Aqui eu já mandei, o pessoal acha que eu tô brincando, é porque eu queria informação. Aí ele já tem. Aí, precatórios. Pede para o Natan fazer uma live. Eu trabalho com precatórios, com direito tributário. Pede para o Natan falando uma live quando ele tinha relação com os menininhos. Quando foi descoberto, fugiu para não sei aonde. Foi descoberto, foi para o Paraguai. Pergunta do Vitor, quem que era amigo dele. Então, aí eu liguei pro Natan e perguntei, Natan, o cara tá falando uma história do Vitor. Ele falou assim, cara, esse é o meu amigo quando eu tinha 15, 16 anos. E é uma história mentirosa, mas esse cara é interno lá do bola. O cara sabe de coisas profundas. Só que esse cara aqui se deu mal, tá? Esse aqui eu descobri. Não, porque esse aqui agora eu descobri quem que é, a casa dele, endereço, tudo dele. E eu não vou eu não vou divulgar agora, porque criminalmente vai ser, eu preciso dessa informação. E vocês vão se surpreender quem é. E aí, cara, o que começa a acontecer? Começam a chegar esse tipo de coisa para todos os meus familiares e clientes. Eu tive, nesse período, vou ler para vocês aqui. Eu tive mais de 200 denúncias para cliente meu tentando imputar crime a mim. Vou ler para você alguma aqui, ó. Ao doutor F, não vou falar o nome dele, para providência. Gestores do fundo, não vou falar o nome, que é o fundo que eu presto serviço. Eu comprei um crédito de uma pessoa e vendi para um fundo, como se comprasse um carro e vendesse ele. E eu compro ganhando, com ágio, certo? Daí ele, cadeia sucessória, escritura, tal. Aí ele escreve toda a operação, o valor bruto do crédito 600 mil, vendido por 40%, tal. O Márcio vendeu... o Márcio aqui, ó. Quem realizou os pagamentos para o Dr. Fabiano? Daí ele coloca assim, por que o fundo pagou a sessão para Márcio Vieira e sua esposa, ou sua esposa, mas por que ela não assinou na compra, só na venda? Para não ter transparências? Os caras começaram a falar que eu tinha um esquema para, tipo assim, comprava no meu nome, vendia pela minha esposa para não pagar imposto. Só que, ó, aí o que é ignorância? E agora, como isso aqui já foi tudo verificado pelos meus clientes, como eu sou casado com a minha esposa, para comprar um crédito, eu não preciso de nada, uma casa. Para vender, ela precisa assinar. Por isso que ela assinava junto comigo a escritura da minha venda, não da minha compra. Uhum. E aí ele fala, olha, ele vendeu ganhando 5%. Ele lesou o senhor Dr. F, aqui, que é Fabiano, né? Não vou falar o sobrenome. Só que daí, eu vou ler a resposta para você, Dr. Fabiano, que eu quero que fique claro que isso foi verificado durante meses
por um compliance que presta serviço de auditoria para os meus clientes. Vou ler a resposta para você entender. Ele fala um monte de alegações ali. Daí o cliente, que é o que ele estava tentando falar que estava lesado, que era um advogado também, cujo eu comprei o crédito, responde assim: Bom dia, caros colegas. Em resposta ao e-mail a mim enviado na data de 11 de julho de 2024, questionando a lisura da seção de direitos, eu tenho a dizer o seguinte: esclareço que a negociação com negociação dos meus precatórios com o senhor Márcio Bieda Júnior, a qual se deu em abril de 2024, foi entre nós ajustada, que a transação se daria pelo valor de 40% do valor de ofício requisitório, devidamente atualizados, abatidos os impostos de rendas, sendo que eu mesmo, cedente, efetuei os cálculos de atualização, os quais foram encaminhados, conferidos e aceitos pelo cessionário. Ele. Passo seguinte, foi procedida a elaboração da escritura e a cessão de direitos creditórios com o devido pagamento do valor ajustado. Esclareço, assim que o ato foi lícito e judicialmente perfeito. Qualquer ilações constantes nos demais e-mails em questão a mim enviado não invalidam em nada a cessão de direitos celebrados entre mim e o Sr. Márcio Bieda. Estou à disposição para mais esclarecimentos. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Certo. Tá dando para ver alguma coisa? Não, deu sim. Tá. Só que daí eu tô mostrando alguma dessas coisas, só que eu vou te dizer, imagina você tendo isso mais de 500 clientes. Aí eles mandavam para isso aí e mandavam para as empresas que eu prestava serviço. Eu tenho clientes que eu compro e eu tenho clientes que eu forneço, que eu vendo. Então eles fizeram isso com todos os meus clientes, cara. E concomitante, quando eles me ameaçavam e viam que não dava nada, eu quero ler para vocês. Todos os dias. Euliana, minha esposa. Boa tarde, agilizando muito para o macho. Uma mensagem para o macho. A porca está grávida. Era para minha esposa essa mensagem. E ela estava grávida. Estava grávida. Mateus 5,12. Já declarou seus tributos, aqueles ganhos? Já denunciamos você. E a moça para o TSE. Porque minha esposa é funcionária. Deve ter alguém ligando lá para ele. Essa live realmente está incomodando muita gente, né? Cara, o Márcio está contando pra gente aqui. Alguém colocou esse comentário aqui, ó, enquanto ele volta lá. O Thiago colocou o seguinte: quer imputar ao Anderson o comportamento de terceiros? Cara, se você chegou agora, beleza. Eu sei que você não chegou agora. Eu sei que você está aqui há um tempo, já vi seus comentários. Você viu até esse comentário extremamente coerente do Wagner, incitar as pessoas a irem à frente da casa de outra pessoa para dar prensa, é muito errado. Então, o que o Márcio está falando aqui é exatamente que o que está acontecendo não foi o Anderson que fez, mas é por causa exatamente do start que ele deu, né? Do comando que ele deu ao incitar alguém a ir lá na casa dele e fazer alguma coisa. Márcio. Aí, cara, isso aqui começou a me pegar, porque até questão jurídica, cara, eu tinha plena consciência que, assim, que eu ando correto, que não ia ter problema, que ia ser verificado, mas eu fiquei 3 meses sem fonte de renda, só pra você saber, porque nos compliance é obrigado a auditar. Mas eu tava tranquilo. Mas quando os caras começam a fazer esse tipo de coisa, a porca está grávida, mandar denúncia pro trabalho dela, mandar foto do endereço do trabalho dela. Só que aí é o seguinte, cara, durante 3 meses são 90, todos os dias. Aqui, ó. A porca está prenha. Mateus significa propósitos. Imagine o que isso para uma mulher grávida gera. Todos os dias, Isaías. Todos os dias. Durante 90 dias. Aqui só algumas que eu quis colocar. Vou ler. Márcio Bieda de Freitas Júnior. El macho. E não Márcio Bieda el tonto. A porca está prenha. Todos os dias, cara, ela recebia isso. Chegou por correio. Chama a Gislaine pra mim. Por favor. Olha o nível que chegou. Vem aqui. Olha o nível que chegou. Vem aqui, Gislaine. Vem cá, Gislaine. Gislaine trabalha comigo, tá bom? Baixa aqui um pouquinho. O pai da Gislaine é uma pessoa que lá no início da minha caminhada me ajudou sendo investidor no meu negócio. Certo, Gislaine? Certo. Teu pai declara todos os impostos? Sim, tudo certinho. O que chegou pelo correio na casa do seu pai? Uma denúncia de estelionatário das compras dos precatórios. Seu pai sabia que a gente fazia tudo correto? Sabia, já tava... Ela trabalha comigo aqui. O pai dela era investidor. Chegou na casa dela por correio, Zé. Chegou aqui no escritório
pros outros sócios do escritório cartas na casa deles todas. Eu tô mentindo em alguma coisa? Não. Luiz Felipe, vem cá, outro funcionário que trabalha aqui comigo, pode voltar. Eu tô exagerando em alguma coisa? Não, não tá exagerando. Vocês viram minha esposa em pânico? Sim. A gente que viu de perto, né? Conviveu, a gente viu como é que foi. Foi tenso. Pode continuar ali, Luiz. Cara, então, eu não tô exagerando. Eu não tô exagerando. Aí eu vou te mostrar para você ver uma outra coisa. Agora, um documento que é bem importante que chegou aqui Sim. no escritório. Acha aqui para mim, Luiz. É um aqui. Chegou pro escritório. Os meus parceiros, cara, que trabalham aqui muito tempo comigo. Doutor. Olha isso aqui. Vou ler para você. Para seu conhecimento e suas providências, acreditamos que Márcio B. de Freitas Júnior não seja o advogado que o escritório lhe refira, e não seja o seu, respeitosamente. Cara, eu sou empresário, eu tenho uma empresa de compra de crédito com um escritório que presta serviço para mim. Entende? E aí eles mandaram uma ata notarial. Cara, isso aqui é muito dinheiro gasto, Israel, muito dinheiro. Uma ata notarial assinada pelo Igreja Evangélica Bola de Neve, num cartório de São Paulo, tá? Pelo advogado René Guilherme Conner Neto. Chegou esses documentos que, assim, não tem como a pessoa que me atacava não ter acesso a alguém interno do Bola de Neve que sabia que o Bola de Neve estava fazendo isso aqui contra mim. O que é isso aqui? Aqui são centenas de páginas transcritas com todos os meus posts dos últimos meses. Com todos. São milhares e milhares de reais de dinheiro. Só que assim, além de eles gastarem isso aqui para me processar e fazer as coisas que eles querem, eles mandaram isso para várias pessoas, querendo falar que eu era golpista, estelionatário, falando do meu trabalho e mandando isso aqui junto. Você tá entendendo a dimensão do que minha vida virou? Sim. E aí onde que isso pode ser comparado, Israel, a eu denunciar o RINA, a eu denunciar igreja, abuso religioso no setor eclesiástico. Cara, eu não mandei nunca nada para ninguém. E aí o que acontece? Eu vivo esse pânico todo. A minha esposa estava grávida e a gente tinha engravidado de gêmeos. E eles estavam se desenvolvendo. Um dos gêmeos teve um aborto ali, a gente perdeu um dos gêmeos. Não tem nada a ver, não foi alguém que me fez ela perder o bebê, não. Isso é natureza. Só que, cara, a gravidez dela era de risco, ainda é de risco. Imagine ela vivendo isso. Então, um dos fatores que atrapalha uma gravidez é esse tipo de coisa. É absurdo o que a gente viveu. É absurdo. Se você perguntar pra qualquer pessoa aqui, cara, o escritório inteiro, todo mundo se comovia, porque eu andava que nem um zumbi aqui. E aí, eu quero ler alguns versículos para você, que, assim, cara, sobre o Anderson, agora vamos entrar direto no Anderson pra gente terminar. O Anderson, ele falou de mim, e eu nunca revidei, nunca falei. Quando ele falou do meu pai, eu só fui a público falar, cara, você tá falando do meu pai, cara, não fale do meu pai. Meu pai é um homem que é o meu exemplo, minha referência, um homem de caráter. Não faça isso, cara. Ó, meu pai... Oi? Não, eu botei no meu story. Não. Botei no meu... No meu feed, tá no meu feed. Fiz um vídeo só explicando, deixei lá. E aí, cara, assim, quem me conhece sabe que eu não sou um cara de mentira, mano. Não sou um cara de mentira, eu sou um cara de verdade. Cara, aqui, ó. E aí, assim, ó, se o Anderson acha que eu sou o Satanás, mano. Em 6 meses ele nunca quis conversar comigo, ele só quis ir pra internet falar de mim. E sabe o que acontece, cara? As pessoas aqui, elas estão perdendo a noção que por trás das redes sociais, do meu perfil do Instagram, tem uma pessoa. O Anderson perdeu a noção. Ele acha que é só falar e ali, o cara é o Satanás. E imprimiu uma sentença contra o cara mesmo. Se eu fosse, mesmo assim, cara, ele não podia incitar a ira. Pra mim, eu nunca mandei ninguém bater no Rina, cara. Eu nunca mandei bater ninguém em ninguém.
Tá entendendo? Cara, eu queria paz, eu falei várias vezes pros amigos dele. Hoje, eu pedi pro Thiago Alicerce ligar pro Radamés. Ele ligou pro Radamés e o cara falou: não, o cara foi com segurança lá bater nele. Cara, mentira. Eu fui pra lá porque eu queria que ele me escutasse. Segurança eu ando desde que ele começou eu tenho segurança, minha esposa tem, vou pra São Paulo com segurança, desde que ele mandou as pessoas me ameaçarem. Eu não tenho mais como viver sem segurança. Porque eu sei que estão perseguindo a minha esposa. Eu não ando com segurança para atacar as pessoas, eu ando com segurança para me defender. Tanto que ontem, aí eu vou contar o de ontem, e assim, quero ler. Se o cara acha que eu sou o Satanás, que eu pequei contra ele, vamos falar que eu sou errado, todo mundo é certo. Rina, todo mundo é certo. Anderson, e eu sou o errado. Mateus 18, 15, 17. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e o repreende entre ti e ele. Se o teu irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se o teu irmão não ouvir, leva ainda outro testemunho contigo, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o para a igreja. E se também não escutar, a igreja considera como gentil, publicano. Mateus 5, 23, 24. Portanto, se tu ofereces a tua oferta no altar, e aí de te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, também, se eu tenho alguma coisa contra ele, ele sabe que eu tenho. Deixa ali a tua oferta do altar e vai primeiro reconciliar com teu irmão. Depois de apresentar a tua oferta. Cara, em qual momento que os caras quis fazer isso comigo? E aí eu não consigo mais achar que as pessoas não são personagem, cara. Me falaram assim, eu comecei a postar, quando as pessoas estão me criticando aí, falando assim, você, pastor brigando. Cara, deixa eu te contar, eu nem tô querendo, cara, eu tô tão enfadado desse sistema. Eu tô numa igreja muito boa, com pastores bons, do Leandro, porque o cara foi lá me resgatar. Porque se não é esse cara lá, cara, eu não queria mais saber disso. Eu queria amar Jesus, mas eu não ia nunca mais pisar numa igreja. Porque, cara, parece que a gente olha pro lado, pro outro, todo mundo é de mentira. O antes, que é o cara que, teoricamente, defendia as causas justas, o cara não tá nem aí. Que minha esposa tá sendo ameaçada, que eu tô vivendo isso aqui, nunca quis escutar, entendeu? Pelo menos me escutar. E aí, ontem, eu recebi uma foto dizendo que ele tava lá 4 minutos da minha casa. Eu falei, cara, eu vou conversar com esse cara. Porque ele fez um vídeo recentemente dizendo que eu sou criança, que eu queria status, e aí não consegui, por isso que eu comecei a detonar o Bola de Neve. Falei, não, eu vou lá conversar com esse cara. Esse cara precisa entender o que ele fez, o que ele tá gerando na minha casa, na minha família. Porque o cara errou com meu pai, na hora de xingar meu pai ali, ele xingou. O cara não se não se, tipo, se arrependeu, não pediu perdão, porque o cara é um cara obstinado, entendeu? Aí parece que eu sou obstinado, porque só que não sou eu, cara. Quem me conhece, que sabe que eu sou muito duro, eu bato em frente mesmo. Mas, cara, eu sou um cara quebrantado, cara. Se o cara falar, vamos resolver, eu vou resolver. Só que daí ontem eu falei, cara, eu vou lá e vou conversar com esse cara. E olha a verdade da história, tá? O segurança que anda comigo anda da paisana. O Anderson não sabia que eu tava com segurança. O show que ele deu, tá? Vou contar como foi. Eu cheguei lá, entrei. Aí quando eu entrei, tava a esposa dele sozinha, ficou um tempão. Quando ele chegou, eu fui lá, meu problema era com ele. Eu botei a mão no Anderson. Cara, eu vim aqui pra conversar com você. Falei, cara, eu vim aqui pra conversar com você. Só que eu vim pertinho e falei aqui no ouvido dele, porque tava escuro e numa boate. Aí ele ficou um tempinho me olhando. Assim. Ele te reconheceu? Aí acho que ele não tinha reconhecido, porque eu acho que ele achou que era um fã, alguma coisa assim. Quando me reconheceu, ele já me deu um tapa no peito. Ele bateu em você? Foi ele que me bateu. Me deu um tapa no peito. Pá! Vai embora daqui, não sei o que lá. Aí eu já fiquei pistola. Eu falei, não vou, você vai me escutar. Você vai me escutar. Eu perdi um filho, fui ameaçado, você vai me escutar. E eu olhei pra esposa dele e falei, cara, ele tem que me escutar. Falei pra ela, ele tem que me escutar. Ele precisa me escutar. Não é justo o que ele fez comigo. Não é justo o que ele tá fazendo. Ele precisa me escutar. Ele precisa saber da minha dor. E aí, nisso, já chegaram os seguranças da casa. Na hora que os seguranças da casa chegaram, ele ficou louco. Sabe aqueles machos? Eu tô falando aqui pra vocês. Acho que eu vou pedir as câmeras de segurança. Se tiver segurança lá, eu vou entrar com... Porque eu vou ter que processar o Anderson. Eu vou fazer um pedido judicial das câmeras de segurança. Que tudo que eu tô falando tá gravado, se tiver câmera lá. E eu vou pedir e te mando. Você vai processar ele? Porque depois vai chegar da ameaça que ele me ameaçou aqui com o clube de motoqueiro deles, vou mandar. Eu vou ter que fazer boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência de ameaça, ele é obrigatoriamente um processo criminal dele com o Ministério Público, talvez. Eu não quero processar ele. Mas assim, o que acontece? Na hora que chega o segurança, o machão, de peito comigo, ele tava de boa. Na hora que chega os seguranças, certo? Ele
ele vem e começa a vir pra cima querer me bater. E os seguranças que estavam comigo, olha como é que é incoerente que ele fala, me seguraram, não encostaram nele. Os que estavam segurando ele eram da casa, do show. E eu acho que ele achou que os seguranças que estavam me segurando também eram da casa, tá? Então eu não sabia que eram os meus. Ele tava me segurando com os dois braços, assim, eu tava com os dois braços. Só que na hora, só que ele escapou do segurança da casa e foi me dar um soco na cara com a mão baixa, assim, ó. Aí o segurança que trabalha pra mim não deixou, dele uma cotovelada na cara dele e uma cabeçada nele. E a esposa dele, mordeu o meu segurança, arregaçou aqui. Né? Meu Deus. Então, aí eu fiquei, cara, daí eu fiquei no veneno mesmo, fiquei descontrolado nessa hora. Vi que o cara. O que mais me irritou é o cara ser um machão quando tá sendo seguro. Quando tava eu e ele ali, o cara não quis conversar, mandou embora. Ele foi assim, até peitou, assim, não foi covarde, mas falou: não vou conversar, vai embora, não sei o que lá, gritando que nem um. Mas não veio pra cima de mim. Aí a hora que os seguranças estavam segurando, ele veio. Aí eu fui pra Você fora. estava rendido, você estava imobilizado. Eu tava imobilizado pelo meu segurança, entendeu? Aí ele falou, aí, por que eu não ia fazer essa live? Cara, ia deixar de lado, cara. Eu conversei com o Nascimento, que me aconselhou com. O meu amigo, não é pra falar o nome dele, cara, mas o meu amigo falou, cara, vai pra cruz e tal. Eu falei, cara, eu vou. Só que daí eu começo a receber que o cara, os caras são muito covardes, Israel. Os caras no privado eles mentem, falam o que eles querem. Eu tenho uma mensagem de uma pessoa que foi confrontar ele, com ele você não foi conversar, né? Aí ele fala, né, o cara vai lá, você tá doente, porque o cara vai lá me ameaçar com segurança armado. Primeiro, era um show que tinha revista que nem policial podia entrar armado. Então ninguém estava armado lá. Certo? Segundo ponto, quem veio pra cima de mim foi ele. Os meus seguranças me seguraram. Cara, e aí eu fiquei esperando ele, eu cheguei pro segurança da casa e falei assim, fiquei lá 40 minutos esperando ele lá dentro, escondido. Aí eu tava bravo. Aquela hora eu fiz o vídeo quando ele disse que não ia sair, porque eu cheguei pro segurança da casa e falei assim, ó, cara, ele tá com mais gente lá dentro, não sei quantas pessoas ele tá, não sabia quantas pessoas ele tava, mas assim, ó, eu deixo segurança aqui fora, vou sozinho, eu só quero conversar, fala pra ele que eu trago a minha esposa grávida aqui, ele precisa escutar dela, se ele não quer falar comigo, que ele escute ela, que esse cara escute ela pra saber a dor que ele fez na gente, cara. Você precisa entender a nossa dor. Para não sair falando besteira. Aí o cara falou, pô, cara, mas você tá atrapalhando, confusão aqui e tal. Eu falei, ele falou assim, então eu vou lá e falo isso pra ele. Se ele não quiser vir, você vai embora? Me promete? Cara, minha palavra. O cara foi lá, falou tudo isso, ele disse que não ia vir. Fui embora. Meus seguranças me deixaram em casa. Assim que eu cheguei em casa, ele me manda uma foto. Cadê? Deixa eu achar aqui nos meus papéis. Eu não sei se você chegou a ver, cheguei a botar nos meus stories, estão nos meus stories. A maioria das coisas que eu tô falando aqui estão nos meus stories. É a da galera lá? Da galera. Aí o cara pega. Posso mostrar aqui? Pode. Tá aí? Se tiver aí, vai ficar melhor. Essa aqui? Essa foto. Mas daí você tem com o print dele falando... Ah, é isso aí. Não tá dando pra ver. Mostra melhor. Cadê você? Pode vir aqui na porta, traz segurança. Aí manda a foto do cara. Agora sobe um pouquinho pra ver a parte de baixo. Vou caçar você. Cara, o cara me manda. Ele vai com um monte de gente lá na sua porta e manda chamar os seguranças. Cara, não, ele tava na porta da boate daí. Aí ele falou, cadê você aqui? Traz segurança, vem aqui agora com a minha galera, com meus machonarias, com o meu clube de motoqueiro. E aí fala que vai me caçar. Cara, na hora que ele fala que vai me caçar, cara, eu nunca ameacei ninguém. E eu falo que eu nunca vou ameaçar. Cara, porque ameaçar é uma das coisas mais perigosas. Porque pra mim, cão filate não morde. Aí eu já mandei pra ele, falei, cara, tá aqui nos áudios, que eu te mandei os áudios. Falei, cara, não... Se você quiser passar, consegue passar os áudios? Que a sequência que eu te mandei do dele pra mim? Consigo. Aí eu falei, cara, não me ameace. Você não sabe o que eu vivi, você tá cometendo o pior erro da sua vida em me ameaçar. Não me ameace, eu nunca te ameacei. Estou voltando aí. Não, eu acho que você apagou, parece. Ah, acho que eu apaguei. Tinha apagado. Aí eu falei assim, cara, não me ameace. Tô voltando. Vamos ouvir o áudio dele. Vê se dá pra ouvir aí, tranquilo. Mano, você é um louco, mano. Há muito tempo você perdeu o direito de se ouvir. Tá vendo aí? E hoje foi a comprovação da sua loucura. Você quer conversar? Aí você vai com 2 segurança, polícia, pra me desrespeitar na frente da minha esposa. Você é maluco, mano. Você é louco, velho. E sua causa já não é legítima há muito tempo. Não é por Cristo, não é pela igreja, não é por absolutamente nada. Então você não tem meu tempo e nem meu ouvido. E agora só o meu desrespeito e o meu desprezo.
comprovação da sua loucura. Você quer conversar? Aí você vai com 2 seguranças. E eu não tô com causa mais não, meu irmão. Eu não tô, não. Eu não tô com causa. Não é esse. Eu queria escutar o que você fez eu passar. Aí já é você falando, né? Não, mas podia botar eu falando. Pode. Podia botar eu falando do primeiro, só que não é esse o primeiro. Na ordem tá esse aqui. Vamos ver. E eu não tô com causa mais não, meu irmão. Eu não tô, não. Eu não tô com causa. Eu queria que você me escutasse, eu sabia a dor que você fez eu passar. Porque você, na internet, acho que é fácil falar, mandar os caras vir pra frente da minha casa. Já mandei insanos, né? Você acha que eu tenho medo desses casos, meu irmão? Você escolheu o lado errado, eu te disse lá atrás, você não quis me escutar, tá? Você não tem ideia do que você causou na minha vida. Eu só queria te contar isso. Eu levaria minha esposa grávida pra conversar com você, pra você entender. Mas você gosta de ser o cara da internet, você esquece que existe uma vida real. Por que você não conversou comigo? Ali eu não fui pra brigar com você. Eu não ia brigar com você. Eu ia falar, antes, eu quero conversar com você. Você já me empurrou. E você tá falando de causa legítima, meu irmão. Do cara que tá falando que vai me caçar com um clube de motoqueiros. Cara, eu vou te contar uma coisa. Você nunca deveria ter me ameaçado. Nunca. Eu não te ameacei. Vou te falar uma coisa. Homem não ameaça outro. Você não sabe a besteira que você tá fazendo me ameaçando, cara. Eu tô tomando remédio. Realmente, eu não tô bem. Tô tomando remédio. Mas você foi o estupim, tá? Foi o cara que fez, eu recebi um monte de ameaça, sofreu o que eu sofri. Só queria te mostrar, porque você falou que um dia que eu tava isso por reputação. Cara, eu tô nem aí por reputação. Tá bom? Eu queria que você escutasse da boca da minha esposa, tá? O que a gente viveu, o que a gente tava vivendo. Quem que é o Rina, o que os caras fizeram com a gente, quanto que os caras gastaram pra destruir minha vida. E se você acredita que eu sou homem, e que eu acredito tanto que eu sou um homem de Deus, que eu não queria o mal, eu dispenso todas as seguranças, vou sozinho, vou no meio de vocês aí. Se você falar que não vão me pegar e vão me linchar e vão bater, vou sozinho, desarmado, pra conversar com você, porque eu queria que você me escutasse. Só isso que eu queria de você, que você me escutasse. Minha esposa tá lá em casa, eu iria com ela grávida, pra você ver o tanto de coragem que eu tenho. Pega esses áudios que eu te mandei agora, que você fala que é autista, que é doido, que não sei o que lá, e manda a tua esposa escutar pra ver se ela acha que é mentira minha. Cara, e aí, dito e feito, eu fui lá e ele não tava... Você foi lá ainda? Voltei sozinho, voltei e falei, cara, tô aqui. Cadê você? 4 minutos depois, porque esse lugar que ele tava é 4 minutos da minha casa. E aí ele já tinha, ó... Fui sozinho, ele falei, tô sozinho. Tanto que eu levei maior bronca aqui hoje, por causa disso. Que mostra os prints da minha esposa desesperada, amor, não volta lá. Eu falei, não, vou voltar. Esse cara não é pastor? Não diz que é homem? Cara, não é possível que eu vou lá e eles vão me matar. Se ele me matar, também que se dane. Eu tava nesse nível ontem, por isso que as pessoas não entendem. O cara é desequilibrado. Cara, desequilibrado. Quase todas as pessoas que estão ao meu redor falam assim, o que eu vivi, a maioria das pessoas não conseguiriam viver e tá são, e tá tranquilo. Tipo assim, em pé, trabalhando, as pessoas não falam que elas não conseguiriam. Por exemplo, o pai da Gislaine, que é essa minha menina que falou aqui, que trabalha comigo, ele ficou em choque quando ele recebeu aquilo, ficou mal. E aí o cara perguntou pra mim, cara, como é que você conseguiu receber mais de 500 dessas e ficar em pé? Eu falei, cara, tem que fazer o que tem que ser feito. Né? Então eu tenho que lutar, levantar, minha esposa vai ser grávida, graças a Deus a Eloá vem aí. E assim, cara, Israel, pra resumir e terminar aqui, cara, eu não quero briga com esse cara mais. Eu não quero. Só que eu não quero que ele faça o que ele tá fazendo ali, falando pros outros. Agora, publicamente ele não quer falar comigo, não quis durante meses falar comigo, fala o que quer, nunca quer ouvir o outro lado, nunca quer ouvir o contraditório, e ele acha que as pessoas nunca vão se mexer, nunca vão fazer nada, vão ficar sempre com sangue de barata, cara. Eu não tenho sangue de barata, cara. Eu tenho uma família para alimentar, eu tenho uma esposa que estava sofrendo perseguição, eu sofrendo perseguição, o meu trabalho. Cara, hoje eu tenho mais de quase 150 funcionários, cara. Que depende de eu estar em pé, de eu estar bem. Eu tenho uma cafeteria muito grande aqui em Curitiba, tenho loja de roupa, tenho loja de celular. Já é uma pressão gerir isso, gerir todas essas coisas. Então, eu não quero guerra com as pessoas. Eu queria que esse cara sentasse comigo e conversasse. Porque assim, ó, ele não sabe que eu tenho algo contra ele, eu vou lá. Ele não tem algo contra mim, vou lá. Resolver na esfera eclesiástica. Mas o cara, nesse vídeo que ele falou porque a maçonaria de paz. Mas a maçonaria de paz, lembra esse vídeo que você botou ali? Ele falando do meu Van, do meu pai, que é uma mentira, aquelas coisas que ele falou? Maçonaria de paz, mas aí ele manda que vai me caçar com os motoqueiros dele. Ô, Márcio, mas o pessoal tá comentando aqui nos comentários o seguinte: por que no boate? Por que no evento? Por que você não procurou ele em outro lugar? Assim, 6 meses procurando ele. 6 meses. Mandei mensagem pro Radamés, que é o 02, que trabalha com ele, certo? Inclusive, liguei hoje pro Thiago ligar para ele. Liguei para muitas pessoas pedindo para que entrasse em contato com ele. Pro Nascimento, para entrar em contato com ele. Cláudio Romero, liguei para ele hoje, pro Cláudio Romero, pedindo para encontrar com ele. E assim, eu não fui numa festa aqui. Você ligou hoje, depois do campeonato? Não, hoje liguei, falei, porque eu falei, cara, esse cara me ameaçou e assim, o cara me ameaçando me põe em risco.
E Sim. faz eu ter que ficar pilhado de novo, coisa que eu não quero. Eu preciso resolver. Homens resolvem esses problemas, preciso resolver. Aí liguei pro Cláudio Romero, liguei pro meu outro amigo lá que não quer se envolver, que é amigo dele também. Liguei pro Thiago ligar para eles. Se eu não me engano, o Thiago vai ligar pro Calditz, que é amigo dele também. Porque assim, cara, o cara não pode ameaçar as pessoas, ele não pode sair falando para as pessoas ir para frente da casa da pessoa e achar que não vai ter consequência. Então, aí o que acontece? O cara nunca quis fazer e fala o que quer. E não quer. Você viu que ele fala: perdeu o meu direito de. Você perdeu comigo o direito de escutar. Ele nunca me respondeu. Ele fala que sentia no espírito dele, você deve ter escutado isso, que a gente tinha uma causa injusta. Sim, lembro. O Sinto santo no meu dele não espírito. batia. O santo não batia com o santo O do santo não Natan. batia com a gente. Cara, não precisa bater, mano. É só sentar e conversar. Beleza? Olha no meu olho, fala o que ele tem contra mim. Eu falo que eu. Cara, é por isso. Mas ele nunca quis fazer isso. E aí, quando eu recebi a mensagem que ele tava ali a 4 minutos da minha casa, eu falei: ah, não, eu vou conversar com esse cara. Eu vou conversar. Eu não fui numa festa de 15 anos porque eu tinha o medo que ele também era convidado lá em Brasília, porque eu tinha medo de sentar, de chegar para conversar com ele e dar nisso aí. Eu sabia que se ele viesse com grosseria, ia dar No no que meio deu. da festa, né, não ia ser elegante, né? Não, é a festa de 15 anos de um pastor, amigo nosso. Eu eu jamais iria fazer isso. Mas ontem eu falei: cara, vou lá, vou conversar com esse cara tem que parar. E aí, 4 minutos da minha casa, eu fui. Só que assim, lembrando que 6 meses, desde o início dessa confusão toda, eu nunca para pedir arrego, pinico ou carência, nem para pedir ajuda, mas para ele entender e parar de ficar falando de mim, porque o cara não mede as consequências dele. Ele falou de Luciano, falou de Alcance, falou de Luiz Hermínio, cara, mas esses caras, para mim, têm erros, alguns erros, mas são muito melhores que o Rina, por exemplo. Tem alguns erros ali, mas não fazem. Se você olhar, o Luciano aqui de Curitiba, meu pai, como ele mesmo falou, dá Alcance. Cara, o Luciano é um cara íntegro, de caráter, é um cara que tá com o problema dele lá, que é uma bucha que ele tem que resolver muito errado. Eu tive com a Aline, mãe da menina que foi abusada pelo Marcos Grubert lá, e assim, não concordo com a postura dele, mas não dá pra comparar. Se você olhar a vida do Luciano dentro de casa, os meus quesitos foram muito mais morais, né? O que ele fazia com a esposa, sendo pastor do ministério que eu tava. Então, aí o Anderson pega, escuta esses caras e nunca escutar a gente e mandar as pessoas me ameaçarem, cara, não entra na minha cabeça. Então, assim, cara, eu tô de bandeira branca. Tô de bandeira branca, eu não quero guerra com esses caras. Ô, Márcio, tem um cara aqui fazendo uns comentários, o Thiago Henrique. Eu até suspeito que seja, ou seja, o próprio Anderson, ou alguém muito fã dele, apaixonado por ele. Vários comentários aqui. E o último comentário dele é esse aqui. Ó. É engraçado que ele fez uma agenda na semana anterior em uma igreja em Curitiba e tu não foi lá. Aqui, ó. Eu nem sabia. Mas achou apropriado ir conversar no meio de um show. Ele tem questionado isso aqui. E é algo que as pessoas, obviamente, estão questionando, né? Por que ir no show? Mas eu não sabia que ele estava nessa agenda. Se eu soubesse, teria ido, te garanto. Deixa eu te falar. Num show, talvez foi um lugar melhor ter acontecido o que aconteceu, pelo que vocês viram, que dentro de uma igreja, né? Óbvio, né? Agora, então, pergunta pro Thiago. Responde para nós aí, Thiago. Mas o que você acha desse cara falar do meu pai, um falso testemunho na internet, botar para 350 mil seguidores, depois apagar e não se retratar? O que você acha dele mandar as pessoas ir para frente da minha casa? O que você acha desse cara? Depois eu ter tentado vários tipos de contato com ele, te mando os prints, eu acho que eu te mandei, não sei se eu te mandei o histórico de mensagens que eu mando para ele. Depois saiu a decisão que meu pai era vítima lá no processo, mandei: ei, você não vai se tratar com meu pai? Ele nem responder. Você acha que o cara tá agindo corretamente? Se o cara tivesse tido uma conversa comigo há 6 meses atrás, não tinha chegado nisso. Agora, me responde aí, Thiago, se você pode responder pra gente aí, o que você acha disso? Porque o Anderson fala: eu estava com a minha esposa. Mas o Anderson pensou na minha esposa? O cristianismo dele, a visão dele é aqui, ó. O cara não pensa... não, se minha esposa ficou nervosa porque você veio conversar comigo, a tua
que quase morreu de pânico, não importa. O que importa é minha. O que importa é o que eu acho. O que importa é que eu sinto que você é um cara do mal. Que eu sinto que o Rina é do bem. Cara, o cara sentou achando que ele manda em tudo. E eu demorei pra falar de você. Antes, vou te dar um recado. Eu demorei pra falar de você, tá? Eu só decidi falar porque você começou a fazer muita besteira e me prejudicar muito na minha vida. Porque o Thiago Alicerce, que você fala que é o vendedor de curso, o Thiago, ele falava assim, Márcio, não fala do Anderson, cara é meu amigo. Eu falo, antes, Thiago, o cara tá detonando você. Daí o Thiago falava assim, porque o Anderson é desleal, eu não serei com ele. Não faça isso. Perguntem pro Thiago, questione o Thiago se eu tô mentindo. Durante várias vezes eu ficava pistola com o Anderson, o Thiago vinha e apaziguava. O Thiago vinha e apaziguava. O Thiago vinha e apaziguava. Então, o cara é complicado, entendeu? Estão pedindo para colocar o próprio Thiago pediu para entrar na live, queria entrar na live. Cara, não faz sentido. Se for o Anderson, se o Thiago for um fake do Anderson, quiser entrar, até colocaria, mas colocar para defender aqui. Você não é advogado do cara, não vai ter procuração para defender para falar em nome dele. Nem falar em nome dele. Não falar em nome dele, então não tem necessidade. Mas, Márcio, você, como você enxerga hoje o pastor Anderson Silva? Você, apesar de tudo isso, perdeu o respeito por ele, manteve o respeito por ele como... Não perdi. Cara, puxa, eu vou tentar abrir meu coração aqui. O Anderson, a única coisa que ele falou que é verdade é que um dia eu falei pro Nascimento que eu admirava a coragem dele, não os métodos dele, mas admirava a coragem dele, mas que nunca me inspirava nele. Eu acho que o Anderson é a primeira pessoa nessa leva que começou a fazer um tipo de serviço de falar, de denunciar. Eu não sei se esse cara se perdeu no personagem ou se realmente, cara, às vezes ele enxerga coisa muito confusa por causa do autismo, porque eu já vi ele sendo extremamente bolsonarista e depois estando na esquerda. Eu já vi ele amando odiando o Rina de manhã e à noite querendo matar o Rina. Então eu vejo que há uma incoerência na linha de raciocínio dele. Ele não mantém uma linha de raciocínio. Mas, o que me faz acreditar que ele é um homem de Deus, porque esse meu amigo de Brasília, eu considero um cara tremendo, homem de Deus. E pessoas que caminham perto dele falam, cara, ele é doido, mas ele é verdadeiro. Ele talvez seja mais loucura dele. E aí, cara, não sei o que eu posso. É uma limitação, e aí eu não posso colocar. Eu não consigo colocar essa questão dele tanto no caráter como é do Rina. Entendo. Ali, entendeu? Eu acho que pode ser um problema mesmo ali na cognitivo, de o cara focar ali, porque assim, eu consigo fazer uma análise, assim, cara, a parte ruim pra mim é a esposa dele tá lá. Claro que é uma parte ruim pra mim. Claro que eu não queria que a mulher dele passasse por isso, de ver o marido dela querendo brigar. Eu não quero isso pra ninguém. Sim. Eu tenho muito mais compaixão da esposa dele do que dele, nessa situação ali. Sim. Porém, ele não consegue fazer essa mesma análise crítica de que ele estava destruindo a minha casa, a minha família, minha esposa, as pessoas aqui. O cara não consegue. Então, um comentário aqui, para a gente finalizar, eu sei que você tem compromisso aí. O Marcos Fábio colocou o seguinte: vou escrever em caixa alta, me perdoem. Questionei o Anderson mais cedo sobre ele ter incitado as pessoas a irem ameaçar o cara na porta da casa dele e ele me bloqueou. Cara, isso é típico, né? Não precisa ser por causa disso, não. Se você perguntar em quem ele vota, ele já bloqueia. Se qualquer coisa que contaria, ele já infelizmente, já... Então, eu te fiz essa pergunta hoje, né? Eu falei, cara, será que o Anderson é um personagem? Porque, cara, não é possível, cara, porque, voltando, eu não estou questionando ele não gostar de mim e achar que eu tô totalmente errado, eu ri na certo. Mas sem nunca conversar e simplesmente falar que uma voz do além, que aquele que é do espírito, discerne pelo espírito, beleza, mas nós somos alma, corpo, espírito. Cara, então eu posso ser o Satanás, mas ele não se preocupa com a minha esposa? Ele como defensor da noiva de Cristo? Tá entendendo? Tá. Ele não quer nem salvar a minha esposa, então? Não quer nem abrir os olhos de que eu... entendeu? O cara não mantém essa linha de raciocínio. E eu realmente sou... Eu tô recebendo aqui de uma pessoa os vídeos do cara vindo... O
cara gravou 2 vídeos da minha briga com ele, dele vindo pra cima de mim, tá me mandando. Manda pra cá, o pessoal quer ver, o Brasil inteiro quer ver. Então, assim, eu não queria que chegasse nesse ponto. Só que, recado, eu não sou uma pessoa para ser ameaçada. Não sou um homem fraco. A minha família não vai ficar sofrendo de novo o que sofreu. Cara, se começar motoqueiro a passar na frente da minha casa e acelerar, e minha esposa começar a ter pânico, cara, isso não vai acabar bem, gente. Eu tô falando assim, para que alguém que tenha contato com ele fale que a gente precisa se acertar como diz as escrituras. Porque é muito bonito ele pagar régua para todo mundo, para todos os pastores da igreja brasileira, e quando chega a vez dele, Israel, o que a Bíblia... Nós estamos num conflito, certo? É fato. Não vamos nem saber perguntar quem está certo ou errado. O que as escrituras dizem que nós temos que fazer nesse momento? Tem que conversar, né, cara? Sentar, conversar e resolver, né? Eu estou disposto a fazer isso. Eu não quero guerra com esse cara. Mas isso não pode ficar chegando mensagem para mim aqui das pessoas que vão questionar ele e ele mentir, falar coisa de mim, falar que eu sou doente, que eu sou louco. Ele não pode, entendeu? Existe um limite do que o cara pode fazer ou não. Porque assim, o cara ficar falando isso pros outros sem conversar comigo, cara, ele tá errando. Agora, se ele sentar comigo e ele continuar com as mesmas convicções dele, beleza, mas ele tem que parar de ficar disseminando mentiras. Por exemplo, tá provado aqui, eu voltei lá em 4 minutos, que ele falou que eu corri dos motoqueiros dele. Jamais, tá provado, em 4 minutos tava lá, mandei o print, mandei a minha mensagem, falei, espera aí, liguei para ele antes, ele não atendeu, aí mandei, cara, espera aí, tô chegando, eu tô há 6 minutos aí eu cheguei em 4, ele não tava lá. Entendeu? Eu falei antes, não tem ninguém, mostrei o carro aqui, tô sozinho, tal, não tô armado. Espera aí, você tá com 30 cara. Só não vai me linchar, tô chegando. Aí, pros outros, no privado, o cara manda, né? Ele fugiu. Cara, o que ele quer? A reputação dele. Tá entendendo, cara? O cara faz a minha esposa e eu, minha família, sofrerem ameaças, todo tipo de... Cara, volta um pouquinho pra mim, eu quero a sua opinião. E da pessoal que tá aí na live. Cara, o que vocês acham de eu receber mais de 500 denúncias fake em 3 meses para todos os meus clientes e caírem todas por terra? O que você acha? Você acha normal isso que eu vivi? Tenta me dar um... Não é, cara, mas não faz sentido, né? Claro que não é. As pessoas entendem isso e talvez muita gente das pessoas que estão comentando aqui no chat estão surpresas com essa atitude dele, né? Agressiva, violenta e ninguém imaginou que ele agiria dessa forma, até covarde, em não sentar com você, não queria te ouvir. Pô, você bate no cara, mas não quer sentar para conversar? Por quê? Tem algo errado, né? Márcio, a nossa conversa aqui poderia ser que nem a noite inteira. Eu sei que a gente tem muito assunto para conversar, os seus trabalhos, inclusive, combatendo também, fazendo a mesma coisa que o Anderson, cara. Combatendo esses agressores, esses abusadores. Tem casos aí de pastores que a gente já cobriu, você ajudando a colocar atrás das grades. E eu acho que é assunto para uma outra live, inclusive para a gente comentar sobre o caso lá de Orlando, né? Lá da Flórida, da Aline, você teve lá também. Vamos só fazer o pessoal que fala que o Marcos Grubert é inocente. Eu vi um vídeo da menininha de 5 anos, tive com uma menininha, que tem 7 hoje, e de 5, falando assim, no vídeo, na época, ela chorava. O que o tio fez com você? Botou a mão aqui e mandava eu chupar o pirulito. O pirulito é o órgão sexual dele. O que mais que ele fez, filha? Ele lambia aqui. Só que com 5 anos ela não tinha intelecto, ela não sabia o que estava acontecendo. Cara, o vídeo é o pior vídeo que eu já vi na minha vida. Aterrorizante. Tanto é aterrorizante que o Fantástico queria essa matéria e queria esse vídeo com exclusividade. E eu mesmo aconselhei e falei assim, cara, tua filha tá bem hoje. Daqui 10 anos, não expõe ela a isso, não. Não deixa esse vídeo ir a público, não, cara, porque, cara, que a justiça seja feita. Esse cara nunca vai escapar. E a Irineu Grubert, eu quero também deixar um recado, cara, você fica ameaçando a Aline, mandando mensagem dizendo, cara, o Irineu faz o que o Anderson faz comigo, cara, com a Aline, falando que é mentira, falando que o marido dela era bandido, que ela queria vaquinha pra ganhar dinheiro. Cara, isso é a maior mentira, Irineu. O teu filho é um bandido, um estuprador. E você fica levantando falácias ad hominem para tentar diminuir essa mulher. Cara,
Vocês são terríveis, cara. E o próprio pessoal do alcance, cara, tem o meu respeito, mas assim, vocês estão errando demais, 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 para manter a reputação. Pessoal do alcance, quero só falar um negócio. Teve um caso de Goiás, de um pastor que ele citou aí, que estuprou mais de 50 mulheres. Eu fui para cima, peguei as meninas, paguei os advogados, coloquei, nós botamos o cara atrás das grades. A Assembleia de Deus da época, no início meio que quis defender, fazer o que vocês estão fazendo com o Marcos. Mas daí elas viram o tamanho das vítimas, tudo, e eles pegaram e foram contra o cara. Eles agiram corretamente. Vocês precisam ter esse tipo de atitude. Vocês ficam segurando lá o testemunho, pastor Paulo Subirá, o testemunho, Heloísa Rosa, a mãe do Irineu Grupo tem um perfil fake para falar mal e ameaçar a Aline Sampaio. A Aline Sampaio vive um terror de ameaças que eu vivo também. Cara, igreja brasileira, acordem. Acordem, cara, essa mulher é vítima de uma barbárie, de um crime, de alguém que se dizia da igreja brasileira. Heloísa Rosa tá em show, em evento. Luiz Hermínio, cara, eu sei que você ama Jesus, cara, mas você bloqueou a Aline, cara. Você bloqueou, ela me mostrou. Você falou que queria ajudar, fez aquele pedido de retratação pública por falar que não era estupro, e depois você bloqueia a mulher. Então, Luiz Hermínio, você também não tá agindo correto, cara. E eu não quero ser o juiz de vocês. Eu só quero abrir os olhos de vocês. Porque se você... Ó, eu tô disposto, Luiz Hermínio, Marciano, Subirá, a levar o vídeo da menininha e deixar vocês tirarem as próprias conclusões de vocês. Eu trouxe esse vídeo com a missão de mostrar para vocês. Para que o coração de vocês não endureça. Para achar que esse cara é inocente. Esse cara não é inocente, gente. Esse cara... A menina de 5 anos, ela não tem nem capacidade de fingir aquilo ali. Então, é um recado que eu queria deixar para vocês. Cara, Isaías, eu não quero ser o defensor, eu não quero o cargo do Anderson, o lugar dele na igreja. Cara, eu não quero, só quero viver minha vida, gente. Só quero viver minha vida, eu não quero ser uma pessoa pública, não quero ser um pastor. Cara, eu fiz nos meus comentários, lá no teu perfil, eu falei, cara, não me vejo como pastor, não me vejo como nada. Só vejo uma pessoa que quer defender a sua família e pronto, eu não quero mais nada com esse povo, eu não quero mais nada com ninguém, eu quero viver minha vida, eu quero ser pai. E assim, eu tô num momento muito bom. Cara, você acredita que tudo que esses caras me jogaram para baixo me jogou para cima? Eu vou bater o recorde de faturamento da história de 25 anos das empresas do meu pai, da minha mãe, da minha família toda aqui, do escritório. Mesmo ficando 3 meses sem receber. Por quê? Quando você se audita 500 processos e você é certinho em todos, cara, te dá mais combustível para crescer. Mais credibilidade, né? É isso, Márcio, cara. Foi um prazer conversar contigo, cara. Lamento muito que essa situação tenha acontecido. Vou deixar claro aqui para as pessoas que o espaço, obviamente, está aberto para o Anderson, embora ele não venha, embora ele não queira falar. Não é de hoje que eu mando mensagem no WhatsApp para ele, ele nunca responde. Já respondeu, já deu entrevista aqui. Depois do nada, não sei. Então, parou de bater com o meu, acho. Só uma coisa que é interessante, né? Uma das críticas do Anderson Silva à minha pessoa é falar que foi Chico Gospel. Só que ele mesmo, daí eu vi live dele com você, cara, live dele com você muito tempo antes. Pois é. Mas ali ele estava candidato a deputado distrital, precisava, né? Precisava, agora não precisa mais não. Mas é isso, cara. Vamos marcar uma outra live para a gente estender mais, falar sobre outros assuntos, falar um pouco mais sobre o que você sabe, né? E o seu trabalho que você desempenha também na igreja aqui. Posso deixar um recado aqui pro antes? Fique à vontade. Antes, eu só não quero que você me ameace minha família e minta sobre nós. Mas, cara, me perdoa, mano. Se você se sentiu ofendido, sua esposa se sentiu Keila, a esposa dele, né? Cara, minha intenção não é ferir vocês, cara. Keila, cara, eu te passo o WhatsApp da minha esposa pra você conversar com ela. Não precisa ser comigo. Cara, escutem só a minha esposa. Antes, me perdoa. Eu sei que tua esposa passou por uma situação ali ontem que você não gostou e eu não gostaria que a minha passasse. Mas, cara, não justificando, Anderson. Eu sei que ontem eu errei, não devia ter ido lá, né, Israel? A verdade é essa. Mas eu já tava por aqui, cara, e eu tenho sangue aqui. E, cara, eu não quero guerra com você, Anderson. Como você disse, o teu santo não precisa bater comigo, cara. Mas você precisa sentar. Essa situação nunca... Não precisa ser público, não precisa ir pra internet, não precisa ser... Cara, mas você precisa escutar as dores que vocês casaram, as feridas. Uma das suas críticas, Anderson, ao Luiz Hermínio, ao Subirá, é que eles nunca se preocuparam com as vítimas. Cara, minha esposa é uma vítima, Anderson. A minha casa é uma vítima, Anderson.
Você pode estar achando assim, estou defendendo a igreja brasileira. Cara, tá bom, você está defendendo a igreja brasileira. Mas, cara, se eu for o Judas da igreja brasileira, Anderson, Jesus não teve a atitude que você está tendo comigo com Judas, cara. Então, cara, me perdoa, não quero ferir sua família, não quero ferir sua honra, não quero ferir ninguém de vocês. Não falo isso porque eu tenho medo, porque você está claro que eu não tenho medo de você nem do seu clube de motoqueiro. Não tenho nada. Medo eu não tenho de você. Eu tenho a minha tentativa, o Israel sabe que eu falei para ele várias vezes no período que eu estava mal, que eu não queria falar, é a minha luta interna para não fazer o mal para vocês. A minha luta interna é porque eu olho para Jesus. Porque se dependesse de mim, Anderson, cara, essa briga não era uma briga que acabava no setor eclesiástico. Se dependesse de mim. O que segura é a minha luta em todos os dias, o mal que eu não quero fazer diário para continuar cristão, cara, para guardar a minha fé, porque é muito difícil viver no que eu tô vivendo. Mas o meu amor por Jesus e as pessoas que me conhecem aqui sabem que eu amo Jesus. Podem falar que não, mas eu amo Jesus. Eu fiz o que eu fiz lá com a Igreja Bola de Neve, cara, por amor a Jesus. Eu tive uma palavra de Deus, quer você queira ou não creia. Mas assim, isso tem que parar. Isso tem que parar. Eu jamais quero que o Rina passe porque eu tô passando. Eu quero que o Rina se arrepende, se restaure, recupere. Eu quero que o Bola de Neve mude, porque eu acho que não mudou, tá, Isael? Pra tá esse tanto de coisa aqui, ó, de processo e tudo. Eu creio que não mudou. Mas eu não tenho ódio do Bola de Neve, não tenho gana do Bola de Neve, não tenho ferida com o Bola de Neve, cara. Eu não sou um cara sentimental assim, Isael. Então o meu recado é esse. Perdão, Anderson. Nós precisamos nos reconciliar. Pela cruz de Cristo, nós precisamos nos reconciliar. E se eu estiver falando isso de mentira, cara, que Deus me julgue, mano. Que Deus me julgue. Mas não seja você o juiz que se entre no tribunal de Deus. Tá entendendo, Israel? Essa é a minha vontade. Eu não quero guerra, eu quero paz, mano. Quero paz. Quero viver minha vida. Perfeito, Márcio. Márcio, obrigado de coração. Um abraço na sua família e na sua esposa também. E estamos à disposição. A gente marca outra live para bater um papo com mais tempo. Tá bom? Um abraço, cara. Tchau, tchau. Gente, conversamos com o Márcio Bieda, né, a respeito desse episódio lamentável que aconteceu ontem entre ele e o pastor Anderson. Se você chegou do meio para o final dessa live, volta, vê do começo aí, para você entender bem a narrativa dele, o que ele contou ali, que aconteceu, uma situação realmente muito triste e lamentável, né? Jamais esperei que uma coisa como essa fosse acontecer envolvendo o pastor Anderson Silva. É realmente uma decepção muito grande, mas o espaço está aberto para ouvi-lo, né? Claro, sempre aberto aqui. Um abraço a você que nos acompanhou. Se você puder, compartilha essa live, se inscreve e ativa a notificação e não sai sem deixar o teu like aí. Tchau, pessoal.